Então, bom dia a todos, graça e paz. Eu vou ler o texto bíblico de Filipenses 4:8 para iniciarmos a nossa mensagem. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E hoje o tema da nossa jornada de libertação é liberto dos pensamentos malignos. E conosco está o nosso querido irmão Elias Santiago da Sembra. Com você a palavra, irmão. Obrigado, irmã Alexandra. Obrigado a todos os meus amados irmãos que estão aqui presentes nessa sala de oração. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar aqui para poder compartilhar o pão da vida com meus amados nesta manhã. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele fala a nossa mente, mas nós também precisamos dar espaço para que ele possa falar. Então, peço que os meus amados orem em vossos corações para que eu não fale de mim mesmo, mas que o Espírito Santo fale através de mim, me use para poder ajudar a mim e também a todos os nossos irmãos, tá? Meus amados, liberto dos pensamentos malignos. Nós vamos entender hoje que ou nós somos controlados por Deus, ou nós somos controlados pelo maligno. Não existe três caminhos, só existe esses dois. Ou nós estamos dando um trono para o Espírito Santo, para Deus, para habitar em nós, ou nós estamos cedendo esse trono para outro, que é o inimigo de Deus, é para Satanás. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 3 e 4, mas especificamente o 4, onde diz assim, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, nós temos olhado, nós temos estudado a palavra do Senhor e há tempos nós temos entendido que esse texto se aplica exatamente ao trono da besta. Correto? Mas também nós sabemos que Satanás, ele é o imitador de tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz, Satanás copia. Ele é invejoso. E ele não vai deixar barato no sentido de querer ocupar o templo de Deus. Aonde é o templo de Deus? Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19. Olha só o que diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Tudo o que nós pensamos, ela vem ou de Deus ou do maligno. Ué, irmão Elias, mas quer dizer que eu não tenho pensamentos próprios? Normalmente nós temos a vontade. A vontade, ela é própria. Deus já nos concedeu a vontade para que ela pudesse decidir de que lado nós vamos estar. Ou se é do lado de Deus, ou se é do lado do mal. Então, os pensamentos, elas são oriundos lá do centro do nosso cérebro, chamado córtex frontal. Nós temos o sistema límbico, onde nós recebemos as informações, todo o conhecimento que nós temos desde quando nós nascemos, e vai sendo registrado e nós vamos gerando informações. E essas informações, elas vão ser usadas ou para Deus ou para o inimigo de Deus. E aí nós vamos ver aqui como nós nos libertarmos dos pensamentos malignos.
Muitas pessoas, meus amados, não conseguem identificar e nem saber o que são os pensamentos malignos. O que é um pensamento maligno? Nós vamos ver aqui alguns conceitos para que os irmãos entendam o que é e como se libertar disto. Tem muita coisa que nós fazemos que nós nem sequer pensamos que isto vem do maligno. Então nós vamos identificar. Um pensamento maligno é um pensamento negativo. É um pensamento que prejudica a própria pessoa. É um pensamento muitas vezes persistente que pode afetar a mente e todo o corpo de uma pessoa. Esses pensamentos podem ser causados por diversas fontes, incluindo, olha só, mídia, cultura e pessoas negativas. Nós entendemos que nós vivemos num mundo em que precisamos de lutar em favor do reino celestial. Nós estamos aqui neste mundo e este mundo jaz no maligno. Quando fala jaz no maligno, ou seja, o pecado abunda neste mundo. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a graça superabundou. Mas para quê? Para que nós entendêssemos que a escolha é nossa. Os pensamentos que nós temos durante o dia e os pensamentos que nós temos durante a noite, elas podem ser controladas. Mas como assim, irmão Elias? O pensamento que nós temos durante a noite pode ser controlado? Sim, baseado no que você pensa durante o dia. Então, o que você pensa durante o dia vai te afetar, meus amados, neste dia, no dia seguinte e talvez por toda a vida, se você não tiver essa consciência de que está sendo afetado por esses pensamentos. A mídia, ela tem influenciado grandemente os pensamentos das pessoas, mas só que para o lado negativo, a gente chama para o lado maligno, segurado neste mundo, para que as pessoas não percebam que as horas estão escoando lá no lugar santíssimo do santuário celestial. As horas estão passando. Está acontecendo um processo de julgamento no santuário celestial, mas Satanás não quer que nós saibamos disso. Então vem os pensamentos, as distrações, para que possa tirar as pessoas desta linha e ela não cuidar em observar que a sua vida corre sério perigo. Ela tem que decidir, ou recebe e aceita a salvação oferecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou simplesmente ignora isto. O fato de você, nós ignorarmos isto, já estamos realmente recebendo pensamentos malignos. Então, a mídia, ela tem, eu falo para os meus amados que ela tem fuzilado os pensamentos de todos os seres humanos, seja bebê, seja criança, seja adolescente, seja homens adultos, seja anciãs, têm atacado. Não adianta, todos nós que estamos neste planeta Terra, estamos sendo atacados por um camarada que daqui uns dias nós vamos ver e dizer assim, olha, era este que perturbava os reis, perturbava as nações, perturbava as gentes? Nós vamos ver esse camarada. Então, nós precisamos hoje discernir esses pensamentos e expulsar eles para bem longe de nós, pensamentos negativos, e impedir que a mídia, aqui fala de cultura. Quando nós ouvirmos a palavra cultura, pode acreditar, essa tal da cultura, meus amados, nada mais é do que seduções malignas. Quando você fala assim, não, isso é cultura, liga a antena sua, isso não vem de Deus. Isso está sendo usado pelo inimigo das almas. Ah, isso aqui é uma arte, é uma cultura. Ultimamente não tem sido, meus amados. Isso é ideologia satânica sendo pregada para que as pessoas possam levar para a mente. E a mente é a cidadela aonde Deus trabalha ou o inimigo trabalha. Então lembre do verso
de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 4 especialmente. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e que está sendo manipulado por uma força maligna. E nós precisamos nos libertar dos pensamentos de tudo aquilo que é negativo, de tudo aquilo que afasta nós de Deus. Traumas, abusos, rejeições são fontes também de pensamentos malignos. Pessoas que foram abusadas na infância, na juventude, ou ainda continua nesse processo, ficaram traumatizadas, só que sempre para o lado negativo. Isso tem gerado uma fonte de pensamentos malignos. Pensamentos negativos como medo, ansiedade, raiva, ressentimentos, tudo isso é pensamentos malignos. Isso tem levado a pessoa a viver num mundo de negatividade. O medo, meus amados, é a ausência de fé. Quando a pessoa tem medo, ela está com baixa fé, ou talvez nenhuma fé. Então isso precisa ser reavaliado. Quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, Criador do universo, o nosso Criador, nós não podemos e não precisamos ter medo. O medo, Satanás usa esta arma para poder chegar do lado da pessoa e colocar a sua semente de negatividade e destruição. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio para nos salvar, dar-nos a paz e dar-nos vida e vida em abundância. É um contraste muito alto. Então nós precisamos entender isso aqui. E de onde é que vem? Dos nossos pensamentos. Irmãos, se nós entendermos que a fonte da vida, como a fonte da perdição, ela está aqui, que o Espírito Santo tem prazer em morar na nossa mente quando nós permitimos. Quando nós não permitimos, o maligno também tem o prazer de morar aqui. Então nós vamos entender muitas coisas. E aí sim, nós vamos ver que o remédio é a leitura da palavra de Deus e oração contínua, ou oração constante. A oração contínua, aquilo que nós fazemos dia a dia, ou seja, continuamente. Nós não paramos, os nossos pensamentos não param. Mesmo no trabalho, mesmo nos estudos, mesmo no lazer, em qualquer local que estivermos, nossos pensamentos têm que ser o céu. Precisamos entender que estamos numa guerra. Precisamos entender que estamos numa luta. E se nós não entendermos isso, meus amados, nós fracassaremos, nós vacilaremos. Uma hora eu entendo, aí eu estou aqui com Cristo, lutando. Outra hora eu esqueço, deixo passar. Aí o inimigo das almas vem e apossa. E muitas vezes é difícil de você voltar de novo e você fazer. Então isso é uma luta constante, meus amados. E nós precisamos entender isso. Nós também podemos entender que pensamentos malignos, eles, ou pensamentos positivos, podem trazer decisões. Só que as decisões, se for malignas, é decisões ruins. São decisões que as pessoas tomam e que são, ou que vai trazer um efeito danoso, um efeito ruim, e que produz hábitos negativos. Uma ação repetida gera ou forma o hábito. Um hábito repetido várias vezes vai formando caráter. E o nosso caráter é que determina se nós vamos herdar a vida eterna ou se estaremos perdidos. Então tem características dos pensamentos malignos, ou seja, a pessoa é negativa. Os pensamentos são negativos, críticos ou destrutivos. Pessoas que amam criticar outros e falam ainda, olha, é uma crítica construtiva. Irmãos, não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica, a palavra diz, ela é destrutiva, ela destrói. Ela não constrói. Você pode fazer uma observação. Você pode dar um conselho, porque nós precisamos ter o Espírito, os 7 Espíritos de Isaías capítulo 11, versículo 2, nós precisamos ter eles. Todo cristão precisa ter, e se não tem, precisa pedir. Isaías 11, 2, depois, irmãos, leia esse texto.
São 7 espíritos. Esses 7 espíritos Cristo tinha e quer nos dar. Então, se nós temos esse espírito, nós não vamos criticar ninguém. Não vamos falar mal das pessoas. Nós não vamos falar das pessoas. Nós vamos ajudar as pessoas. Porque o pensamento maligno, ele faz isso com as pessoas, ele destrói as pessoas. Quantas almas, quantas vidas não são destruídas porque nós achamos que estamos fazendo bem, criticando? Uma crítica construtiva, irmão. Olha, eu vou te dizer isso. Não faça isso mais, por favor. Crítica é crítica. Crítica é negativa. Crítica destrói, tá? Não deve ser feito assim. Pensamentos que se repetem constantemente, mas de forma negativa e que são difíceis de controlar. Você precisa do poder do Espírito Santo para que controle os pensamentos negativos. A influência, ela é dada quando você pensa no comportamento. Nós falamos o que nós pensamos, nós agimos de acordo com os nossos pensamentos. Então, normalmente, nós somos irritados, irascivos, ou seja, os frutos da carne. Esta é o resumo. Ela vai gerar algo negativo na pessoa. Então, lembra, o Espírito Santo tem que fazer morada nos nossos pensamentos. Cristo tem que fazer morada em nosso ser. Deus quer morar e mora conosco, porque nós somos o santuário de Deus. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz: e me farão santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, aquele santuário não existe mais, o templo não existe mais. Nós, hoje, somos o templo do Espírito Santo, conforme está registrado. Mas e aquelas pessoas que não querem que Deus habite nelas? Como que vai fazer? Então nós precisamos entender isso. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo e conforme é o templo do Espírito Santo, nós precisamos agir desta maneira. Exemplos de pensamentos malignos. Pensamento de autodestruição. Isso é maligno. Suicídio é maligno. Pensamentos, meus amados, eles precisam ser controlados. Ou Deus controla, ou Satanás está controlando. Pensamentos que autodestrutivo também. Eu não sou bom o suficiente. Meus amados, nós somos filhos de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas Satanás quer tirar isso da gente. Ele quer fazer você pensar que você veio de um verme, que você veio de um processo evolutivo, que você veio de uns certos tipos de animais dos quais você foi evoluindo. Isso tudo é pensamentos negativos, pensamentos satânicos. Deus, você pode imaginar, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o ser que criou todo o universo, que criou tudo que você vê, tudo que nós não vemos ainda, Deus criou tudo isso. E aí nós queremos rebaixar a imagem de Deus, porque nós permitimos que Satanás influencie nós. O grande propósito de Satanás, meus amados, é degradar Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez perfeito, Satanás quer fazer com que nós, seres humanos, detestamos, deixemos de lado ou destruímos isto. Ele faz isso e as pessoas que se submetem à vontade dele também faz isso. E está interligado aos pensamentos das pessoas. Pensamentos de medo, ansiedade. Eu vou perder tudo. Olha só, você tem medo, Deus te deu, mas de repente você fala, eu vou perder tudo. Mas você vai perder tudo? Esse é um processo. Irmãos, depois leia Jó. Jó, capítulo 3, o versículo 25 e o versículo 26. Lá diz assim que o que mais tememos é o que vai suceder. É verdade. Então nós não temos que ter medo. O medo Satanás aproveita. E ele vai fazer isso acontecer. Então não podemos. Agora, se você tem que temer é ter o temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos ter a sabedoria de Deus, então ter o temor, ter a reverência, ter o respeito para com as coisas de Deus, para as coisas sagradas. Isso nós precisamos ter, mas não precisamos ter medo. Eu vou perder tudo. Você dizer assim, olha, eu não sou capaz de fazer isto. Quando você diz que não é capaz de fazer isso, você tem esse pensamento é maligno. Porque Deus deu para nós dons, e esses dons precisam ser executados para a honra e para a glória de Deus.
os dons. Então você não tem que ter medo. Você precisa só de permitir que o Espírito Santo fale com você, que você descubra que dom que você tem para apresentar diante de Deus. Se você tem o dom de pregar, pregue. Se você tem o dom de cantar, cante. Se você tem o dom de falar, fale. Se você tem o dom de orar, ore. Se você tem o dom de recitar poesias, recite poesias. Se você tem o dom de escrever música, se você tem o dom de escrever poesias, você precisa entender que dom que você tem, porque você é um membro do corpo de Cristo. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Tem pessoas que Deus deu 10 dons, tem pessoas que Deus deu 5, tem pessoas que Deus deu 2 dons. Todos nós nascemos com pelo menos um dom. Então você precisa descobrir isso. Então não diga nunca, eu não sou capaz. Não diga, eu sou um fracasso. Agora, tem pensamentos também de raiva e ressentimentos. São pensamentos malignos. A pessoa pode dizer assim, olha, eu odeio essa pessoa. Eu nunca vou perdoar isso. Eu nunca vou... Isso aí é pensamentos malignos. Nós não podemos fazer isso, não podemos permitir que isso aconteça conosco, que somos candidatos, cidadãos ao céu. Nós não podemos permitir que isso aconteça. São coisas, meus amados, que nós precisamos estar pulindo, estar trabalhando todos os dias. Porque é natural que nós, como seres humanos, estamos desenvolvendo um processo de... É como ouro no fogo, está tirando a escória. E o ouro precisa ficar puro. E Cristo está fazendo isso conosco. Então, todas as vezes que vem uma provação, nós precisamos entender isto, que as provações são obreiras de Deus. Elas estão refinando-nos, elas estão nos moldando, elas estão nos ajudando a sermos cidadãos dignos, sermos como Jó. Deus olhar para mim, olhar para você e disser assim, olha, você por acaso viu lá o meu servo, Johnny, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Você viu lá minha irmã, a minha filha, a irmã Florinda? Você viu ali a minha irmã Maria de Lourdes? Olha, minha filha, ela é uma mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, todos os dias nós precisamos orar por isso, para que Deus mude e tire os nossos pensamentos malignos. E agora nós vamos ver, diz que outro pensamento de desespero. Eu não tenho esperança. Eu não vejo um futuro. Nunca diga isto. Olhe para a cruz de Cristo. Todas as vezes que vier esse pensamento, você desvia o seu olhar e olha para a cruz de Cristo. Olhe o sacrifício que Cristo fez em seu favor. Olhe para os cravos nas mãos de Cristo, o sangue que ele derramou por mim e por você, e diz, eu tenho esperança. Satanás, ele está querendo colocar pensamentos na minha mente, dizendo que eu não tenho esperança, e que o meu pecado é muito grande, é muito negro, e que eu já fui muito longe, e que eu não tenho volta. Isso é mentira. Enquanto eu estiver respirando, enquanto Cristo estiver trabalhando no santuário celestial, em meu favor, eu tenho esperança e tenho perdão. Então corre aos pés de Cristo, e você vai ter esperança, vai ter salvação, vai ter redenção. Então nós precisamos, irmãos, lidar com esses pensamentos. Precisamos reconhecer e identificar os pensamentos malignos através da palavra de Deus. Sem a leitura da palavra de Deus, nós não vamos identificar esses pensamentos malignos. Nós precisamos desafiar esses pensamentos malignos e transformar, colocar os pensamentos positivos, colocar no lugar desses pensamentos negativos, pensamentos positivos, pensamentos que vai nos elevar ao céu, ao trono da graça. Todos os dias, irmãos, constantemente. Então nós precisamos devotar a nossa vida à leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus amados, transforma a nossa vida. Então Cristo transforma a nossa vida. Ele é a palavra. Cristo é a palavra. Nós vamos cantar. Muitas vezes você está em ambiente que você não pode cantar. Balbucie um hino no seu pensamento. Tenha hinos que você ame cantar. Ame louvar a Deus. Que aquela letra daquele hino vai trazer para você boas lembranças, boa memória, e você vai fazer isso no seu dia a dia. Os pensamentos malignos fogem da mente de qualquer pessoa que assim dessa forma faz. Meus amados, devemos praticar a gratidão
praticar a gratidão e focar nas coisas positivas da vida. Quem é grato a Deus, meus amados, não fica com pensamentos negativos, não fica com pensamentos irascivos, iracundos, pensamentos de discórdia, pensamentos de maledicência. Buscar ajuda, meus amados, precisamos buscar ajuda, muitas vezes não conseguimos, mas a melhor ajuda é você ir para a palavra de Deus. Não tem outra coisa. A melhor ajuda. Existe sim os profissionais da saúde, aqueles que podem ajudar você ou direcionar você, quando os mesmos também entendem disto, mas quando não entende, isso pode ser ruim. A palavra de Deus oferece várias orientações e promessas para nos ajudar a nos libertar dos pensamentos malignos. E aqui estão algumas maneiras de nos libertarmos desses pensamentos malignos dentro da palavra do Senhor. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Diz, não se conforme com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que possam provar qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito diante de Deus. Focar em Deus, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, meus amados. Tenha isso em mente. Busca primeiro a Deus. Primeira coisa, primeiro pensamento assim que você acorda, ter Deus. De preferência esteja sonhando e sonhando com Deus, sonhando com os anjos, sonhando com o céu, sonhando com a sua família bem ordenada. Isso nós precisamos ter em mente. Mateus capítulo 6, versículo 33. E Filipenses, que foi o texto que nós lemos aqui, que vamos repetir ele aqui, que diz, substitui os pensamentos malignos por pensamentos saudáveis. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nestas coisas. Essa deve ser a troca que nós precisamos fazer. Quando nós formos levados a pensar ou querer falar, porque a nossa boca diz o que nosso coração está cheio, quando nós formos falar algo que é ruim, que vai prejudicar outras pessoas, que automaticamente vai nos prejudicar, transforma, muda o foco, saia do ambiente, vai lá, medita, pense antes de falar, conte até 10, ou conte até 20, conte até 50, conte até 100, dependendo daquelas pessoas que falam, nossa, meu pensamento é muito rápido, é muito ligeiro, eu já penso, logo já falo, não consigo controlar minha língua. Ore, peça a Deus que o Espírito Santo vai ajudar. Tá? Meditar na palavra de Deus, diz lá em Salmos 119, 148 e 149, meditei nas tuas promessas e fiz uma oração, olhai para mim e respondei-me, Senhor. Aí tem aqui também Tiago 4,7, resisti, ou seja, primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele foi. Buscar a ajuda do Espírito Santo, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai, enviará em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Não tem como nós lembrar a palavra de Deus se nós não lermos. A palavra de Deus diz para nós, Deus diz, ele conversa conosco através da sua palavra. Então ele vai fazer a gente lembrar através do Espírito Santo. Então são sugestões para nós melhorarmos, para nós não desenvolvermos o pensamento maligno, para nós não falarmos, para nós vigiarmos. Perdoar, meus amados, e libertar-nos dos ressentimentos, por favor. Aqui em Efésios 4,32 diz assim, olha, perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Perdoe. Tenha o dom do perdão. O perdão é um dom. Se você não tem, peça a Deus e Deus vai lhe conceder. Estamos finalizando, meus amados. Buscar a paz de Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. Confiar em Deus, confiar no Senhor de todo o coração e não vos apoiar nas vossas próprias prudências. Provérbios 3:5. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo... 2 Coríntios, perdão, o versículo 10:5 diz, não demolimos argumentos e toda altura que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levemos todos os pensamentos cativos para obedecer a Cristo. Então isso é nosso, nós precisamos fazer isso, levar os nossos pensamentos a Cristo. E aí eu vou finalizar com o texto
de Filipenses, onde ele diz assim, olha, Filipenses capítulo 8, nós lemos, e o comentário da serva do Senhor, onde diz assim, olha, eis aqui o saudável rumo de pensamentos para a mente seguir. Quando ela se desviar para outro caminho, traga de volta, console a mente, eduque-a, demorar-se nas coisas que promovam paz e amor. Isto exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. Devemos fazer estudos diligentes da palavra de Deus. Os que não querem cair presas do engano de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver e ouvir tudo quanto sugira pensamentos malignos ou pensamentos impuros. Então, que a graça de Cristo venha nos ajudar. Que a palavra do Senhor nos ajude a nos libertar desses pensamentos malignos. Tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, que possa ser tirado de nós. Que nós venhamos ter o Espírito Santo morando no templo dele, no templo da nossa alma. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é templo de Satanás. Não podemos permitir que ele more aqui. Então, discussão, dissensão, tudo que é do maligno, tira para bem longe de você. Não permita que ele venha continuar reinando no seu coração. E que apenas Cristo reine na vossa vida, na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.